E aí, com essa percepção, tentar corrigir aos poucos. Dizem que Benjamin Franklin, o grande cientista americano, que nos legou muitas informações da área de eletricidade, e foi um grande diplomata, ele escrevia um diário todo dia sobre os seus comportamentos e ações com as pessoas. E quando ele percebia alguma alteração equivocada da parte dele, ele procurava se corrigir naquele ponto. Um passo por vez, né? Até parece AA, né? Então é o AE, os Anônimos Espíritas, né? Um passo de cada vez. Então Didier, pesquisado por esse grande mágico, trouxe um baralho, o grande mágico, e ele trocava as cartas embaixo, nem as vistas dele, nem de Didier. E Didier acertava todas as cartas que se apresentavam embaixo. Qual é que vem agora? Ele falava, ele tirava e acertava. Ou seja, demonstrando que ali, naquele caso específico, não era uma comunicação telepática, porque nem o Houdin via as cartas. Que comunicação é essa? Havia, sim, uma capacidade incrível de quebrar a terceira dimensão e conseguir ter aquela informação não visível aos olhos. E assim nós temos uma enorme gama de sonâmbulos e posteriormente de médiums com essas experiências. Nós podemos, de repente, achar que essas coisas só aconteciam com pessoas específicas, mas não era bem assim. Camille Flammarion, o jovem gênio da astronomia francesa, que viveu junto com Kardec, se tornou espírita, contemporâneo de Allan Kardec, inclusive posteriormente se tornou médium. O astrônomo, inclusive, contribuiu com uma ou outra psicografia, estão presentes no A Gênese de Allan Kardec. Com a sua visão espírita e de cientista, nos brindou com várias informações que ele catalogou e recebeu por carta ao longo de anos. Camille Flammarion é uma das 3 personalidades que foram chamadas para palestrar quando Kardec desencarnou, no momento do seu túmulo. É a frase dele famosa de que Kardec foi o bom senso encarnado. Quando a gente escuta essa frase no meio espírita, é de Camille Flammarion. E ele foi envelhecendo e nos brindou com um livro, A Morte e seus Mistérios, dentre vários outros livros. E neste livro nós temos um caso muito interessante. O Dr. Oliver, em 1881, era um médico, ele foi chamado às pressas para uma pequena aldeia longe, que alguém estava passando mal. Então ele pegou sua maleta, suas roupas, botou a sela no seu cavalo e saiu de pinote. Porém, ele tinha, para chegar lá mais rápido, ele resolveu fazer um trajeto um pouco perigoso no meio da floresta. Mas já começava a anoitecer, e isso era um problema grave, porque não se enxergava absolutamente nada naquela trilha no meio da selva. Em determinado momento, pegando uma estrada cheia de pedregulhos, o cavalo caiu numa ribanceira. E ao cair, Dr. Olivier, ele machucou seriamente seu ombro, a clavícula, ficando impossibilitado de se locomover adequadamente, e o cavalo danado, saiu no pinote, deixou ele sozinho. Né? Não adiantou ficar fazendo uma telepatia, o cavalo não obedeceu. Mas naquele exato momento, a esposa dele, que estava em casa, levantou assustada, começou a berrar, chamando a empregada que morava também na casa, que o marido dela tinha sofrido um acidente, que talvez estivesse morto, aconteceu alguma coisa, e ficou totalmente alterada, mas não tinha como mandar ninguém para socorrer, porque ele saiu e não falou para onde ia, né? Não informou a esposa. E aí a esposa não sabia para onde mandar, mas também a empregada achando, essa mulher deve estar doida, né? Está sonhando, fica calma. E ela começou a chorar muito. Somente umas 3 horas depois, o Dr. Oliveira conseguiu chegar em casa, chamou rapidamente a esposa, que tinha quebrado o ombro e estava muito ferido. E aí eles posteriormente fizeram uma análise e realmente coincidia a hora dele possivelmente ter caído com o momento que ela teve a percepção de telepática, no caso. Houve uma transmissão telepática. Por telepatia, gente, nem sempre é
uma televisão 4K. Ela não se apresenta uma imagem nítida. São percepções, sensações. Muitas vezes as emoções transmitem com mais fidedignidade do que uma imagem propriamente dita.